Olá, queridos irmãos. Bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso A Vida Piedosa. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus no Salmo de número 119, versículo 97 ao 104. Eu estou um pouco resfriado aqui e parece que é só entrar ao vivo que piora. Bom, vamos lá. Salmo 119, versículo 97 ao 104. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esta manhã. Pai Celestial, Deus eterno e bendito, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos dá, por todas as tuas dádivas que chegam até nós pela saúde, pelo pão, pela vida, pelas oportunidades, pela família, e por essa oportunidade agora de podermos estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por nos ajudar em tudo. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, pois sabemos que nós não conseguimos cumprir de maneira perfeita a tua santa e bendita lei. Perdoa-nos, purifica-nos e ajuda-nos para que neste dia nós estejamos diante do Senhor em culto, com gratidão, com alegria, com reverência, com santo temor, sendo realmente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Concede-nos a tua bênção agora quando estudaremos a tua palavra, ilumina o nosso entendimento, faz com que cresçamos no conhecimento da tua palavra e na aplicação desse conhecimento. Nós rogamos, pois, Senhor, em nome de Cristo, a tua bênção. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos então para a aula de número 7, o exercício da piedade. Então, eu sempre estou passando rapidamente por aquele conceito das três coisas, porque ele é simplesmente essencial para a compreensão de todo este ensino, e isso deve ficar memorizado. Tá? Então, quando estamos falando sobre piedade, estamos seguindo a definição proposta pelo Jerry Bridges, que piedade é devoção em ação e envolve três elementos: o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. Então, o temor de Deus e o amor a Deus são aí a base dessa devoção, e o ápice dessa devoção é o desejo por Deus. É importante observar que o que antecede é o nosso conceito sobre Deus. Né? Então, o conceito que nós tivermos sobre Deus, ele vai nos levar ao temor e ao amor por Deus. E esses nos levarão ao desejo por Deus. Então, aí envolve o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. E o que acompanha essa devoção é um comportamento de alguém que deseja agradar a Deus. Então, o comportamento vem dessa devoção a Deus. Tá? Então, antecede ao conceito de Deus
e o que vem depois é um comportamento adequado a esse temor, este amor e esse desejo. Então, nós já ouvimos sobre esses três elementos e a partir de hoje começaremos a ver como essa questão toda pode ser colocada em prática. Então, o tema dessa aula é o exercício da piedade. Isso é apenas o começo sobre este assunto, nós vamos seguir mais depois, mas agora nós vamos começar a falar então sobre o exercício da piedade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é observar a palavra de Deus. 1 Timóteo, abre a sua Bíblia, por favor, capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como você pode ver aqui no versículo 1, fala de apostasia da fé, obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então isso tem a ver principalmente com ensino, com doutrina, com a fé. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração santificado. Então aqui se observa que pelo menos uma parte desse ensino aí dos falsos mestres, que são descritos aí como mentirosos, hipócritas, tendo cauterizado a consciência, era a proibição do casamento e a abstinência de certos alimentos. Tá? Então, regras que eles impunham sobre os crentes. 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então aqui o Timóteo já entra em contraste com os falsos mestres, que estavam ensinando mentiras, doutrinas de demônios. E aqui diz que o Timóteo foi alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que ele estava seguindo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Até aqui, então, a leitura da palavra do Senhor, até o versículo 8. Observe que Timóteo é apresentado aqui em contraste com os falsos mestres, mentirosos, enganosos, falsa doutrina, e Timóteo, o homem fiel, que estava seguindo a verdadeira doutrina que ele tinha aprendido. Porém, Paulo está encorajando Timóteo a revelar esse contraste não só por meio da fé, mas também da vida. E por isso ele diz que Timóteo precisa se exercitar na piedade. É claro que o apóstolo não está falando só com Timóteo, porque entende-se que essa carta de Timóteo foi lida na igreja, ele estava na igreja em Éfeso, então essa carta foi lida à igreja, quer dizer que ao falar a Timóteo, Paulo também fala à igreja. Então estava surgindo esse problema de falsos mestres ensinando a abstinência de comida, ensinando a abstinência das pessoas não se casarem, inventando um montão de regras. Então o apóstolo encoraja Timóteo a tratar deste assunto com a verdade, com o ensino da verdade e a viver piedosamente. E assim ele coloca em contraste esse desejo dos falsos mestres, né, de criar essas regras, de ficar procurando por certas coisas, porque quando ele menciona
no versículo 8, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Isso aqui no contexto da carta de 1 Timóteo tem a ver com o ensino dos falsos mestres que procurava por segredos nas genealogias. Então, especulação eles estavam fazendo. Pessoas que vão até o texto, olha, veja aqui, ó, isso quer dizer isso, olha, tem 3 genealogias aqui e tal, aí ficam fazendo contas, procurando segredos, especulando coisas que a Bíblia não está realmente falando. E aí, a partir disso, criando regras e costumes que não se fundamentam na palavra de Deus. Então, esses homens estavam lá e o que o apóstolo está mostrando é que esse tipo de procura, esse desejo por segredos, por mistérios, por coisas que ninguém descobriu, né? Só aquela pessoa, isso não é um caminho através do qual a pessoa chega a uma vida piedosa. Pelo contrário, a mente cauterizada, quer dizer que está insensível à prática da verdade. Então o apóstolo coloca Timóteo como contraste desses falsos mestres lá na igreja em Éfeso. Então o contraste é um contraste quanto à doutrina, versículo 6, e quanto à vida, versículo 7. Então, em vez de se dedicar às fábulas, às especulações, Timóteo deveria se dedicar ao exercício da piedade. É aí que ele deveria colocar seu interesse e suas forças. Então, nós devemos aqui observar especialmente o versículo 7, a parte B desse versículo, que diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Então, a aula de hoje fundamenta-se nessa afirmação, nesse imperativo: exercita-te pessoalmente na piedade. O verbo exercitar-se, que vem aí do substantivo exercício, né? Esse exercita-te, ele está aqui no texto, é um imperativo, é uma ordem para Timóteo. E esse verbo utilizado aqui, o verbo grego, ele vem de uma palavra, ele tem ligação com a palavra que nós usamos no português, que é a palavra ginásio. Então, ginásio esportivo, né? Então, o ginásio grego, o que ele era? Ele era um lugar onde havia pistas de corrida, espaços para luta e espaço para outras atividades físicas, para o treinamento e o exercício dessas atividades físicas. Então, ali, os jovens, e naquela época, no mundo grego, geralmente sem roupas, né, eles estavam ali treinando para exercer aquela atividade esportiva, para participar das competições relativas àquelas atividades esportivas. Então era um treinamento, um lugar de treinamento e de disciplina esportiva. Então veja, Paulo usa essa palavra, que aqui é traduzida como exercita-te, que relembra então o ginásio grego. Ele está fazendo isso, dizendo que da mesma forma como os rapazes do mundo grego se exercitavam para essas disputas esportivas, Timóteo deveria se exercitar na piedade. Então ele está usando a imagem do ginásio, a imagem do esforço, do compromisso, da disciplina, do treinamento que ocorria no ginásio, para dizer que o Timóteo deve se exercitar na piedade. Então, por trás da palavra, por trás do verbo exercita-te, tem essa ideia do esporte, tem essa ideia do treinamento, da disciplina esportiva. Tá? Então, da mesma forma, Timóteo deveria se exercitar. Então, a partir dessa expressão, exercita-te pessoalmente na piedade, o Jerry Bridges ele apresenta alguns princípios sobre este exercício baseado aí nessa expressão, tá? Esse versículo 7, parte B. E nós vamos olhar então para esses princípios enumerados aí pelo Bridges. Então, qual é o primeiro princípio para o exercício da piedade?
é que é o princípio da responsabilidade pessoal. Isso fica claro no texto. Exercita-te pessoalmente. Então, aí está bem claramente. Exercita-te pessoalmente. Então, é uma responsabilidade pessoal. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o exercício da piedade é que a responsabilidade pelo seu crescimento na piedade é sua. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente esquece, né? Então isso quer dizer, se você deseja ser piedoso, quem é que deve se empenhar para buscar essa piedade? É você mesmo. Se você quer viver piedosamente, se você quer ser piedoso ou piedosa, quem deve se exercitar na piedade é você. Agora veja, há pessoas que oram e dizem, Senhor, né? Eles leem um livro, uma passagem da Bíblia, ouvem uma pregação, uma palestra, e aí ficam convencidos, eu devo buscar a vida piedosa. E aí eles dizem, Senhor, me conceda que eu seja mais piedoso ou mais piedosa. Concede-me, Senhor, mais piedade. Eu quero viver piedosamente, Senhor. Me ajude. Eles oram por uma vida mais piedosa. Mas então, eles cruzam o braço e ficam aguardando que o Senhor lhes conceda, que derrame do céu essa piedade pela qual eles estão orando. E isso vai na contramão do que estamos lendo aqui. Exercita-te pessoalmente. Então é uma responsabilidade pessoal e para a qual se requer um treinamento, uma disciplina, um exercício. Vamos colocar aqui uma situação. Imagine que alguém dissesse a você assim, olha, eu queria pedir a você que me ajudasse em oração. Eu farei uma prova para um concurso público daqui a algumas semanas e eu estou pedindo aos irmãos que me conhecem para que orem por mim e peçam que Deus me conceda a sua bênção, que Ele me conceda sabedoria para ter uma boa prova, que eu passe nessa prova, que eu consiga participar, né, efetivar nessa vaga do concurso público. Aí você diz, tá bom, irmão, vou orar sim. E aí, o que você está estudando? Como estão os seus estudos? Aí a pessoa dissesse para você assim, não, irmão, eu não estou pedindo o pessoal para orar. Para que eu vou estudar? Não, eu estou conseguindo bastante gente para orar e com o apoio de todas essas pessoas em oração, eu nem preciso estudar, eu vou passar. O que você diria a essa pessoa? Dizendo, rapaz, você está sendo negligente no seu estudo. Você espera obter aprovação sem estudar? Isso é o equivalente a tentar o Senhor Deus. Né? É o equivalente a você dizer assim, olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Eu temo a Deus. Aí você vai, atravessa, sei lá, a marginal Tietê com o olho fechado. Né? Aí você vai cair dentro do valão ou vai ser atropelado. Não, você não vai fazer isso. É uma tolice. Então, da mesma forma, quando você quer passar no concurso público, certamente você vai orar. Talvez você vai pedir a outras pessoas que orem por você. Mas você também vai estudar. Você vai usar os meios adequados. Você não vai preguiçosamente esperar que na hora você saiba a resposta para alguma coisa que você não estudou. Então você vai orar em total dependência do Senhor, mas também vai estudar com afinco, com dedicação, o quanto lhe for possível. Então isso quer dizer, você ora e você utiliza os meios para alcançar o que você deseja. Seria a mesma coisa você dizer, Senhor, me dá saúde, e você não está comendo. Né? Então, você não está usando o meio que Deus lhe deu. Então, nós não devemos negligenciar os meios. Devemos rogar a Deus e, ao mesmo tempo, usar os meios que Deus designou para que nós alcancemos aquilo pelo qual estamos orando. Então, cada pessoa ela é responsável não somente por orar, mas por buscar esse crescimento na piedade.
Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, quem é que deve fazer esse exercício? Não é outra pessoa em meu lugar. Então, o exercício da piedade do marido certamente pode beneficiar sua esposa e filhos, mas não é suficiente. Para que ela seja piedosa e para que os filhos sejam piedosos, eles mesmos devem exercitar-se na piedade. Quer dizer, se o marido se exercita na piedade, isso tem uma vantagem para esposa e filhos, porque é um exemplo, um encorajamento, uma instrução. Então, tudo isso ele vai oferecer. Mas quem é que precisa se exercitar? A piedade do marido não torna a esposa e os filhos automaticamente piedosos. Nem a piedade da mãe tornará os filhos piedosos. Então, cada qual deve exercitar-se na piedade. Então, é uma responsabilidade pessoal, não tem como ser transferida. Então, se você deseja, você deve se exercitar, deve fazer o exercício da piedade. Tá? Então, esse é o primeiro princípio aí, a responsabilidade pessoal. O segundo princípio tem a ver com o objetivo. O alvo desse exercício da piedade é o crescimento espiritual. Então você se exercita pessoalmente com que objetivo? Ou no que? Na piedade. Então, exercita-te pessoalmente na piedade é um desejo, lembrando aqui o que significa a palavra piedade, né? É devoção em ação, consiste daqueles três elementos: temor a Deus, amor a Deus, desejo por Deus. Você tem uma vida devota a Deus, na qual esses três elementos estão presentes. Então, você quer crescer em temor, você quer crescer em amor a Deus e você quer crescer em desejo por Deus. Então, o alvo deste exercício é o crescimento espiritual. Então, Deus deseja que isso aconteça. Aqui em nosso texto, o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a exercitar-se na piedade e certamente o objetivo disso é visando o crescimento na devoção a Deus, que vai resultar numa conduta que é fruto dessa devoção. Aqui é importante observar que Timóteo era um pastor lá na igreja em Éfeso e mesmo assim o apóstolo diz que ele precisava se exercitar na piedade. Por quê? Porque todos nós, enquanto estamos nessa vida, ainda temos muito a crescer em temor, amor e desejo por Deus. A sua devoção, ela pode ser maior do que é agora. Todos nós podemos crescer. Nenhum de nós dirá nessa vida: eu já amo a Deus perfeitamente, eu temo a Deus perfeitamente, eu desejo a Deus todos os dias, todos os momentos. Nós não conseguimos esse tão elevado nível. Ali estamos lutando contra o pecado, as nossas fraquezas, debilidades espirituais. Então, todos nós podemos crescer. E se nós examinamos a nossa própria vida com sinceridade, nós provavelmente perceberemos essa necessidade de crescimento na piedade. E se você procura por pessoas piedosas, dentro daquele entorno das pessoas que você conhece pessoalmente, você pessoas em que você possa ver esse temor, esse amor, esse desejo, provavelmente no final das contas a sua lista não será muito grande. Você não vai poder dizer assim: eu conheço 100 pessoas piedosas. Eu acho difícil que isso vai acontecer. Tá? Então o Brades nos lembra que a ênfase nos nossos dias não está nisso. Então, fica ainda mais raro encontrarmos pessoas piedosas, porque parece que esse desejo de temer a Deus, amar a Deus, o desejo pelo próprio Deus não é uma ênfase do cristianismo nesse momento. Até algumas pessoas, quando ouvem sobre isso, é como se fosse assim: isso aí era para a época da Idade Média, isso aí era para a época da Reforma, isso aí era para os puritanos. Parece que é uma coisa do passado e até em certo sentido ultrapassada. Ou outros verão como fosse assim: isso aí é meio místico, né? Espiritualidade,
piedade. Então vê assim quase como uma coisa passada e uma coisa restrita a certas pessoas, porque não é uma coisa tão comum no nosso dia. Isso aí deveria nos trazer profunda vergonha, né? Que isso seja visto como uma coisa que não é comum, que não é fácil achar alguém que tem esse interesse pela piedade. Então, a ênfase nos nossos dias, diz o Braille, está em servir a Deus, ou seja, está em realizar coisas para Deus. Então, note se não é isso. Pense um pouco sobre isso. Em vez de a ênfase estar em desejarmos e procurarmos o próprio Deus, a ênfase dos nossos dias está: eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Então, essa é a ênfase que nós ouvimos constantemente. Faça alguma coisa para Deus. Seja um pastor, seja um missionário, vá para outros países, use seus dons aqui. Claro, Deus chama algumas pessoas para serem pastores, Deus chama algumas pessoas para trabalhar em outros países, Deus nos chama de diferentes formas para servi-lo, mas essa não deveria ser a ênfase da nossa vida. Isso deveria ser uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Então, quando o Brad está dizendo aqui que a ênfase dos nossos dias está em servir a Deus, ou seja, em realizar algo para Deus, alguma coisa para Deus, realmente isso se refere a esse tipo de ativismo, né? As pessoas sempre preocupadas em fazer alguma coisa, em tomar parte de alguma coisa. E isso se torna um grande defeito do nosso cristianismo. Por quê? Porque quando a pessoa começa a imaginar esse tipo de coisa, ela começa a procurar inventar até meios para que isso se concretize. Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer assim: olha, eu vou usar o meu dom para servir ao Senhor. Aí ela começa ali inventar uma reunião na igreja para ela liderar. Então, muitas vezes as igrejas, os pastores vão criar cargos que é para dar a impressão dessa pessoa ela está servindo a Deus. Ah, eu estou servindo a Deus. Então inventam cargos, né? Diretor de montagem de palanque para evangelismo. É um cargo. Diretor de iluminação. Aí vão criando coisas como se fosse uma empresa, né? Com cargos, com pessoas subalternas, e a pessoa fica ali querendo subir, né? Naquelas posições. Diretor disso, diretor daquilo, pastor disso, pastor daquilo, várias situações de posições e cargos dentro da igreja. Todo mundo quer ser chamado de missionário, missionária, todo mundo quer ter um título, poder dizer eu tenho um título. Só que o que nós encontramos nas escrituras é diferente disso aí. Na escritura nós encontramos esses cargos todos, nas escrituras nós encontramos ofícios. Os ofícios significam o quê? Que tem pessoas que Deus chamou, então eles vão ter um chamado interno, mas que a igreja vai ver nessas pessoas as qualificações bíblicas para esses ofícios, por exemplo, de presbítero, diácono, ministro, vai ver as qualificações bíblicas e vai ver os dons nessa pessoa. E aí vai combinar o chamado interno com o chamado externo e vai haver uma ordenação dessas pessoas para o ofício. Então, a pessoa pode ter o chamado interno e talvez algumas pessoas na igreja digam a ela: olha, você tem realmente dons, você acha que é chamado por Deus para isso. Mas isso não é suficiente. Há que haver um reconhecimento público na igreja e esse reconhecimento é através da ordenação. A ordenação não é só esse reconhecimento, mas ela é também a ideia por trás dela é de que a partir daquele momento aquela pessoa é chamada por Deus, por meio da igreja, e ela recebe com a imposição de mãos a capacitação para cumprir aquele ofício. Ela tem uma autoridade, ela tem um ofício, foi delegado a ela exercer esse ofício e ela vai servir a igreja dentro daquele ofício. Mas em muitos casos, as pessoas estão preocupadas com cargos,
com posições, com reconhecimento, etc. E aí ficam procurando isso, né? Até mudam de igreja quando alguém não lhes dá aquela posição que elas almejam ali. E se nós devemos ter absoluta certeza de que se Deus nos chama para alguma coisa, o tempo adequado do Senhor chegará. Ninguém, nenhum homem. Morre gente, mas não tem como impedir, porque o Senhor é soberano. Então ele fará acontecer sempre toda a sua santa e bendita vontade. Veja lá o caso de Davi, né? Tinha um rei mau, um rei infiel, e Davi foi ordenado rei, mas ele esperou que Deus lhe desse. Foi Deus que colocou Saul, Deus vai tirar no momento certo. Então Davi não fez nada para assumir a sua posição de rei antes da vontade de Deus. Também nenhum de nós deve fazer isso. Agora veja, há então uma certa dose nesses cargos, desejos, posições, etc., no ativismo na igreja. Mas tem uma coisa que, a meu ver, é pior, de danos mais terríveis ainda, que seria o quê? Que as ideias da cultura tecnológica, elas se infiltraram na igreja. Então a internet, os dispositivos móveis, as redes sociais, lá fora, no mundo, as pessoas estão com a ideia de que todas elas devem dizer alguma coisa sobre tudo. Por exemplo, vamos supor, aconteceu um assassinato terrível em determinado lugar. Vamos dizer que foi um homem que, infelizmente, matou sua esposa e filhos. É uma coisa terrível. Aí, isso foi noticiado, que o homem matou sua esposa e filhos. E todos nós, de repente, queremos ir para a rede social para dizer alguma coisa sobre isso. Quer dizer, que chegou a nós uma informação, lemos lá rapidamente, às vezes nem lemos a informação toda, né? Lemos assim o primeiro parágrafo, o parágrafo do meio, o parágrafo final, porque a notícia é muito grande. Lemos mais ou menos o que aconteceu e aí já estamos lá na rede social. Isso é uma coisa horrorosa e tal. Aí vamos fazer todo o fim dos tempos, vamos fazer todo um texto emitindo nossa opinião sobre aquilo. Por exemplo, há um tempo atrás, uma menina aí, eu não sei se 10 anos ou menos, eu não lembro agora, lá em Pernambuco, foi estrupada e ficou grávida, né? Então queriam fazer o aborto. Aí todo mundo dando as suas opiniões, né? Os cristãos se diziam favoráveis, outros contra, todos falando. Parece que todo mundo tem que ter uma opinião pública sobre determinadas coisas. E às vezes acontece isso com uma rapidez incrível. Quer dizer, a gente fica sabendo uma coisa agora, bate lá no celular, opa, 5 minutos atrás aconteceu isso. Vamos supor, 5 minutos atrás uma bomba estourou em Israel. Aí, daqui a pouco, mais 2, 3 minutos, nós estamos escrevendo na rede social alguma coisa sobre aquilo. A gente às vezes não sabe nem a história, o que envolve, quem foi, por quê. E já queremos nos pronunciar. Isso é de uma temeridade. É um resultado da cultura tecnológica desse momento. Que o mundo faça isso, porque o mundo não tem a sabedoria de Deus. Então que eles façam isso, eu sei que vão fazer. Mas o triste é você ver pessoas que deveriam ter a sabedoria de Deus agindo dessa mesma maneira. E não é só nesse âmbito de ser precipitado em falar coisas, mas a ideia que eu quero aqui trazer é do ativismo virtual. Quer dizer, assim como pessoas dentro da igreja ficam esperando cargos e imaginando, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, a coisa mais importante é fazer alguma coisa para Deus, algumas pessoas pegam esse mesmo espírito, o ativismo, só que em vez de ser um ativismo dentro da igreja, é um ativismo virtual. E eu considero esse aí ainda pior, porque o ativismo dentro da igreja pode ser que a pessoa sendo ali ativa terá algum benefício prático para alguém, porque ela está fazendo algum serviço. E o ativismo dentro da igreja,
a pessoa vai depender de alguém, né? Pode ser até que por razões erradas, mas alguém vai ter que ir lá supervisionar o seu trabalho, orientar. Então ela fica dependendo, de certa forma, da liderança da igreja. O ativismo virtual, a pessoa age totalmente por conta própria. Ela está ali sendo ativista virtual e ela age sem pastoreio, sem nada. Quem é que vai? Eu tenho, sei lá, tenho 50 mil seguidores, diz a pessoa. Quem é que vai ali? Ela considera só o fato de ter 50 mil já como um aval de que essa pessoa deve produzir conteúdos. Então, eu não estou falando aqui, irmãos, contra publicação em blog, publicar alguma coisa em rede social. Não estou falando contra isso necessariamente. Estou falando contra o espírito da coisa. A razão para fazer. É sobre isso. Tá? Então, essas pessoas, parece que elas têm um chamado, elas entendem assim, para produzir conteúdo. Então, há muitos cristãos, inclusive reformados, imaginam que eles devem produzir conteúdo na internet. Agora, em muitos casos, essas mesmas pessoas não estão congregando em nenhuma igreja, mas elas estão lá ensinando sobre teologia, inclusive sobre teologia da igreja, que é uma igreja verdadeira, quais as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo. Estão ensinando sobre isso quando elas mesmas não conseguem congregar em nenhuma igreja, porque nenhuma igreja está perfeita para elas. Todas as igrejas estão todas elas erradas. Sempre tem uma coisinha. Essa igreja. Vou aqui. Isso aqui é lógico, não. É só um exagero, né? Mas é como se fosse assim: essa igreja aqui, as paredes são amarelas. E, na minha opinião, a igreja deve ter paredes brancas. Então ficam procurando detalhes, minúcias que não são importantes. E aí dizem: essa igreja não serve para mim. E preferem ficar sem congregar em nenhuma igreja. Mas estão lá, ensinando as pessoas sem terem ofício. Quer dizer, que não foram chamados por Cristo e não foram reconhecidos pela igreja. E muitas vezes não possuem as qualificações para estar ensinando. Porque, obviamente, se Deus ordena que os pastores, né, envolvendo aí os presbíteros, ensinem, e requer deles certas qualificações, quer dizer, que para ensinar na Igreja de Cristo tem que ter certas qualificações. Não é qualquer um que pode ensinar e pregar. Tem que ter as qualificações bíblicas. Alguém que tem o testemunho da igreja, o aval da igreja, vários elementos devem estar aí. Então essas pessoas não têm isso, não têm um chamado da igreja, mas como é na internet, elas então se sentem livres, sem o ofício, sem o chamado, sem a qualificação. Nas suas próprias igrejas elas não servem. Então é como se fosse um gatinho dentro da igreja e um leão rugindo, fazendo tudo estremecer na internet. Só essa imagem já deixaria claro para nós o erro disso aí. O perigo tremendo, e muitos incautos, muitas pessoas sem sabedoria, ficam seguindo essas pessoas por motivos variados, né? Um deles é porque quem tem muitos seguidores acaba atraindo mais seguidores, obviamente. Alguns até pagarão para que as suas redes sociais alcancem mais pessoas e atraiam mais seguidores. E estudarão com os meios, né, para a rede social aumentar, para a rede social crescer. E é tudo, no final das contas, uma promoção do próprio nome. Então, há pessoas se colocando como mestres sem nenhum chamado de Deus para isso. E aí contrariam Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Se nós entendêssemos essa passagem, veríamos o quê? Que quem ensina vai prestar contas. Quem ensina está numa posição muito delicada, porque se não for fiel, terá de prestar contas e vai sofrer as consequências da sua infidelidade. Tiago diz isso. Não queiram muitos de vós ser mestres. Os mestres receberão maior juízo.
Então isso deveria criar temor em nosso coração. E não queremos nos arrogar posições para as quais Deus não nos chamou. E agora parece que existem tipo uma profissão, né? Administrar páginas do Facebook, administrar Instagram se tornou uma profissão. Há pessoas que se denominam de memeiros. Sabe o que é memeiros? Eu ouvi assim algumas pessoas com esse nome, né? Fulano de tal, memeiro. Memeiro é alguém que faz um meme. Aí faz um meme da teologia reformada, fica fazendo meme, que é como se quisesse instruir por meio de memes. Qual o poder que o meme tem? Nenhum. Qual o poder que a palavra de Deus tem? Todo o poder. O poder do próprio Deus está ali nela. Ele pode agir, mudar, transformar, dar vida ao morto. Então veja como é diferente isso aí. Cedemos às questões da cultura tecnológica. E o resultado disso, na maioria das vezes, são homens, mas também há mulheres, jovens orgulhosos, missionários virtuais, que muitos não arrumam o próprio quarto. Eu já vi isso, né? Situação de pessoa fortíssima na internet. Quando você vai na casa da pessoa, o quarto dá uma bagunça. Não arrumam o próprio quarto, não procuram um trabalho, ficam ali dependendo do pai, da mãe, da pensão da mãe, do pai. Passam um dia postando stories. Só faltam dizer assim, oh, acabei de sentar aqui no vaso sanitário. Agora eu estou no chuveiro. Assim, cada coisa. E essas pessoas querem ensinar sobre temas difíceis, complexos. Então, por que estão fazendo isso? Pensam que estão servindo a Deus. Então tem um ativismo dentro da igreja e agora, pior ainda, tem o ativismo virtual. Essas pessoas estão envolvidas nisso. Elas estudam sobre determinados temas, elas ficam ali fuçando esses temas e recortam pedaços da sua espiritualidade. Pedaços. E vão lá para que outras pessoas aprendam. Olha, irmãos, acordei e estou lendo a Bíblia. Aí vai postar. Mas em muitos casos, essa mesma pessoa que está dizendo ali, acordei, postei, estou lendo a Bíblia, é a pessoa que estava tendo dificuldades com pornografia alguns minutos atrás. Então, nós estamos vendo um exercício de um ativismo pior do que o ativismo dentro da igreja, que é o ativismo virtual. Mas e a piedade? A devoção sobre a qual nós estamos falando aqui, ela é diferente de tudo isso. Para começar, o piedoso não irá na rede social e dizer eu sou piedoso. Ele não fará isso. Ele não vai tirar uma foto ajoelhado, orando. Ele não vai dizer detalhes sobre a sua vida íntima com Deus. Não vai aparecer no Instagram o nível da sua piedade. Eu acabei de crescer em piedade. Não vai gerar comentários, likes, curtidas. Não vai ganhar seguidores. De forma geral, talvez só seja percebida pelas pessoas mais próximas. Talvez. A piedade, ela se desenvolve secretamente. É mais fácil que nós vejamos o comportamento fruto da piedade do que a própria piedade de maneira evidente. Porque o crescimento na piedade acontece lá naqueles momentos em que você está sozinho com Deus. E a natureza disso requer, por assim dizer, feche a porta do seu quarto. Quer dizer, você não vai fazer isso publicamente. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai aprender a temer, a amar, a desejar por Deus. Você vai se admirar com Ele, deslumbrar-se com sua glória, alegrar-se nos seus feitos. Mas essas são coisas que acontecerão na sua mente, no seu coração, no seu interior, e não na rede social. Portanto, nós devemos ser cuidadosos para não imaginar que a coisa mais importante na vida é fazer alguma coisa para Deus, seja na igreja ou seja no mundo virtual. Não é. Antes disso, de fazer alguma coisa, é preciso que nós sejamos devotos a Deus. Que nós tenhamos temor a Deus.
que nós aprendamos a amar a Deus, que nós tenhamos um desejo diário, regular, constante, pelo próprio Deus, que nós o queiramos, que a alegria da nossa alma não seja porque nós recebemos 30 comentários numa postagem, mas porque no secreto do nosso quarto nós descobrimos a nossa tolice e a reconhecemos diante de Deus e dizemos: poxa, eu fiz tal coisa, isso foi tolice. Mas Deus é tão bondoso que está me dando agora sabedoria para perceber, sabedoria hoje para perceber a tolice de ontem. Aí você se arrepende, você ora, você agradece, você percebe que Deus está lhe ensinando, mas essas não são coisas que você colocará para que todos saibam. São coisas da sua intimidade com Deus. Então é preciso deixar de lado o ativismo e buscar o próprio Deus. É preciso sempre perguntar, quando você vai publicar alguma coisa, de novo eu repito, não é aqui dizendo que ninguém pode ter blog, não pode postar, não é isso, irmãos. Não é isso. Estou falando aqui dessa superficialidade, de tentar fazer essas coisas, fazê-las de maneira exagerada também, e fazê-las de maneira sem ter uma relação com o próprio Deus. Quer dizer, a pessoa às vezes não tem tempo para orar, mas tem tempo para postar. Então só isso aí já deveria mostrar que a sua vida está errada se você está fazendo isso aí. Como assim? Eu tenho tempo para postar, mas não tenho tempo para orar. E nós podemos começar bem. Por exemplo, uma pessoa pode sentir um ardor no seu coração e dizer assim: eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Aí ela cria uma página lá, Piedade Cristã, vamos dizer. Ela está realmente amando a Deus, servindo a Deus, sentindo o coração arder por Deus. E ela cria a página. Mas aí ela começa a se preocupar em postar coisas sobre a piedade. Daqui a pouco, a mesma pessoa que está lá com o coração ardendo começa a estudar o assunto não por causa de Deus, mas por causa da página. Aí perde o foco. Quando perde o foco, pronto. Daqui a pouco, o coração dela vai estar tão frio porque ela só está se dedicando a isso e não exercitando-se na piedade. Então é sobre isso que eu estou falando. Tá? Então é preciso deixar de lado esse tipo de ativismo e colocar em primeiro lugar a busca pelo próprio Deus. Aqui vocês devem lembrar da pergunta de número 1 do Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Parece que a gente corta a última parte aí, ó. Gozá-lo, desfrutá-lo, ter prazer nele. E fica assim, glorificar a Deus. Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, nós usamos às vezes esse lema de fazer tudo para a glória de Deus como um lema para o nosso ativismo. Mas nos esquecemos do restante do ensino da pergunta 1, que é e desfrutá-lo, ter prazer nele. Só vamos glorificar a Deus de fato quando nós temos prazer em Deus. Então pensemos sobre isso. Terceiro princípio, então só para relembrar, né? O primeiro princípio é da responsabilidade pessoal, você que deve se exercitar. O segundo é que o alvo deste exercício não é aparecer, não é crescer, não é ser ativo. É crescimento espiritual visando o próprio Deus. E em terceiro lugar, é importante observar que para se manter essa disciplina de exercícios na piedade, se requer certos elementos. Qual é o primeiro elemento mencionado aí pelo Braide? É o compromisso. Eu já falei sobre isso nas primeiras aulas, mas eu vou aqui reforçar à luz dessa imagem esportiva. Quando alguém deseja se preparar para uma competição esportiva, por exemplo, as Olimpíadas, essa pessoa precisa ter um alto nível de compromisso com o seu objetivo. Por quê? Porque esse objetivo demandará um treinamento diário. Então, quando demanda esse treinamento diário, é um treinamento que vai levar a pessoa a uma repetição e a exaustão. Isso vai também ter efeito sobre o que você come, sobre o que você bebe, o seu horário de dormir, o seu horário de acordar, o seu modo de vida. Então, os coleguinhas foram para uma festa, a pessoa não vai. Quando você vai ver, por exemplo,
pessoas que tiraram o primeiro lugar aí em algum concurso, você vai ver essas pessoas estavam totalmente imersas estudando 8, 10, 12 horas por dia durante anos para passar lá no concurso de juiz, de não sei o quê, de um concurso de alto nível. Dedicaram-se muito tempo para alcançar aquilo dali. Então, quem quer uma medalha de ouro também vai ter que se dedicar muito para ir melhorando. Muita repetição. Outro dia eu assisti aí um pequeno documentário sobre um jogador de basquete. Não lembro bem o nome, mas é com K. Kobe, eu acho. E ele falando, né? E quando ele tinha 11, 12 anos, ele era um péssimo jogador. Na temporada de basquete do colégio, passou o ano todinho, ele não fez uma cesta. E aí, o pai dele tinha sido jogador de basquete. E aí, em determinado momento, o pai dele disse: olha, meu filho, se preocupe, eu te amo de qualquer jeito, independente de você ser um bom jogador de basquete ou não. Então, mas ele resolveu, a partir daquele dia, ser um bom jogador de basquete. Então, quando os coleguinhas estavam de férias, ele estava treinando. E ele colocou em sua vida um sistema de treino. Então, no documentário ele fala, ó, se a pessoa vai acordar 10 horas e treinar até meio-dia e depois parar para almoçar, voltar às 3 e treinar até às 6, ele diz, eu acordo às 3 da manhã e treino até 6 horas. Aí dou uma descansada, tomo um café, depois de 9 a meio-dia treino de novo. Então ele estava falando sobre a rotina de treino. E como isso, ao longo dos anos, treinando sempre os fundamentos, as cestas de longe e tal, como ele conseguia fazer tudo isso, ser tão produtivo, fazer tantos pontos, por causa desse treinamento. Então, se alguém quer ganhar alguma coisa no esporte, tem que treinar muito. Essa imagem deve estar aqui, tem que ter um compromisso. O Brides nos diz, está aí entre aspas, do mesmo modo, ninguém jamais se torna piedoso sem pagar o preço do exercício espiritual diário que Deus planejou para nosso crescimento na piedade. Uma vez eu ouvi um violonista dizendo que ele treinava 8 horas por dia para tocar o violão. Alguém de alta performance. E ele disse que se ele ficasse um dia sem treinar, no outro dia, quando ele fosse tocar uma música muito difícil, já não conseguia fazer com tanta perfeição. Porque um dia sem treinamento já era para ele algo que, como assim, o dedo já não fica tão veloz, perde já um pouco ali a proficiência naquela atividade, tocar aquela música difícil no violão. Então, o exercício espiritual diário que Deus planejou para o nosso crescimento em piedade. Esse compromisso, em relação à piedade, ele pode ser percebido na primeira carta de Pedro, vamos dar uma olhada, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Não, é 2 Pedro, eu acho que eu errei aí. Perdão, gente. Não é primeira, não. 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então, várias coisas são colocadas aí juntas, né? Entre elas a piedade, então o crescimento na piedade, mas o que envolve? O começo diz, por isso mesmo, vós, então pessoalmente, né? Você mesmo, reunindo toda a vossa diligência. Então, é um esforço de concentração diligente, reunindo toda a vossa diligência, diz o texto. Essa palavra aí, diligência, ela significa interessar-se com muita seriedade por alguma coisa. Quer dizer que você reúne todo o seu interesse sério por aquilo e age, pratica, exercita de acordo com esse interesse. Então, diligência, você fará isso diligentemente, com todo o seu esforço, com todo o interesse, levando aquela questão a sério. É bom, então, observar que para ter esse compromisso, nós precisamos ter clareza sobre aquilo que nós desejamos e sobre a importância disso.
Falei isso nas primeiras aulas. Então é bom estarmos cientes de que, assim como uma medalha de ouro nas Olimpíadas não é conquistada facilmente, a piedade também requer de nós muito esforço, perseverança, diligência. E isso depende do nosso compromisso em querermos realmente viver uma vida piedosa. Então nós devemos orar por firmeza em relação a este compromisso, fazendo o uso correto dos meios que Deus designou para isso, procurando crescer em temor, amor e desejo por Deus. E na medida que a gente faz isso, nosso compromisso se fortalece. Então você vai usar os meios, seu compromisso se fortalecerá, mas você tem que sempre orar e pedir a Deus que você esteja compromissado, tenha o compromisso de realmente buscar a vida piedosa. Facilmente nós nos esquecemos disso, pode ter certeza. Segundo elemento, ainda entre os princípios, né, para o exercício da piedade, para esse segundo elemento, para manter a disciplina de exercícios. Então, o primeiro foi o compromisso. O segundo é ter um professor competente. Então, por exemplo, um atleta, uma equipe esportiva, quando deseja alcançar uma medalha olímpica, a pessoa ou a equipe precisa de um técnico competente. Alguém que esteja em alto nível para treinar aquela equipe. Alguém que vai instruir corretamente a equipe, alguém que vai corrigir as falhas da equipe ou do atleta, que vai obrigar aquela pessoa, a equipe, a um alto padrão de excelência, porque se o professor não for competente, ele não vai conseguir conduzir o atleta àquele padrão, e aí o atleta não vai ganhar absolutamente nada. Então, por isso que às vezes, por isso que há a mudança, né? Reconhece isso quando muda-se os técnicos. Então, ele não está conseguindo a medalha, vamos mudar de técnico. Queremos um técnico mais competente. O Braide nos lembra que para exercitarmos na piedade, nós precisamos de um professor competente. Esse professor competente é o Espírito Santo. Nós precisamos do ministério de ensino e treinamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo eleva a nossa piedade usando um meio. E o meio que o Espírito Santo usa para nos ensinar, para nos censurar, para nos corrigir, para nos treinar para a vida piedosa é a palavra de Deus. Isso é o recurso que o Espírito Santo usa. Então, por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, os versículos 16 e 17 falam sobre a Escritura, dizendo: toda Escritura é inspirada por Deus e útil, veja aí, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 4 utilidades. Qual o fim? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele vai ser perfeito e habilitado para toda boa obra. A Escritura, então, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E uma outra passagem está na carta de Paulo a Tito, quando diz no versículo 1 do capítulo 1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Perceba aí, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Então, conhecimento da verdade, mas diz pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, para onde nos leva o conhecimento da verdade? Ele nos leva a uma vida piedosa, pelo menos deve nos levar. Fica claro, então, que se queremos o exercício, nos exercitar na piedade, esse exercício envolve que a nossa vida seja frequentemente exposta à palavra de Deus. Essa exposição deve ser uma exposição diária, regular, constante à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é um instrumento, ela é a verdade, é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos treinar
na piedade. Então, à medida em que nós começamos a ter o pleno conhecimento da verdade, então nós nos tornamos habilitados para viver de maneira piedosa. Então, a piedade não é alcançada através de um meio místico, né? Vamos dizer assim, eu fecho as mãozinhas aqui, oro e vum, vem um raio do céu e pô, eu sou piedoso. Não é assim. É um processo, porque tem a ver com a santificação, e esse processo é você expor a sua vida ao meio que Deus usa para nos tornar mais devotos a Ele, mais piedosos, que nos leva a temê-lo, a amá-lo e também a desejá-lo. Então, para crescer no conhecimento da piedade, para crescer em piedade, é preciso que nós obtenhamos um conhecimento da verdade, tal como ela é revelada nas Escrituras. Que a nossa vida fique exposta a esse conhecimento da verdade. Então, o Bridges nos diz aí, conhecimento esse, não apenas de fatos bíblicos, mas de conceitos espirituais que o Espírito Santo ensina à medida que aplica a verdade de Deus ao nosso coração. Então aqui, essa frase, essa afirmação aí do Bridges, é muito importante entender, veja. Conhecimento esse não apenas de fatos bíblicos. Então não é mera informação sobre Deus, sobre a teologia, sobre a filosofia. Eu sei tal. Paulo disse isso. Essa palavra no grego significa tal coisa. Agostinho disse tal coisa. Calvino disse tal coisa. Não é apenas isso. Não é mera informação sobre alguma coisa. Calvino interpreta assim. Não é meramente isso aí. É você ler as Escrituras e, nesse processo de ler as Escrituras, meditativamente, em oração, e no estudo das Escrituras, obviamente, que vai envolver, inclusive, o estudo das palavras originais, etc. Não estou excluindo isso daqui. Mas nesse estudo, à medida em que você vai aprendendo os conceitos espirituais, estão lá no texto. O Espírito Santo vai ensinando a você isso, à medida em que você vai aplicando essa verdade ao seu próprio coração. Então você não estuda para dar aula, você não estuda para postar na rede social, você não estuda para dar uma palestra, para escrever um livro, mas você está estudando, desejando conhecer a Deus, temê-lo, amá-lo, desejá-lo e aplicando o que você aprende à sua própria vida. Quando você faz isso, então não é um conhecimento de fatos bíblicos apenas, mas de conceitos espirituais que você está aprendendo, por assim dizer, no que dizia Calvino, a escola do Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, há um tipo de conhecimento religioso que nós devemos tomar cuidado com ele, porque ele é prejudicial ao exercício da piedade. Isso acontece. Por que ele é prejudicial? Porque é um conhecimento religioso cheio de orgulho. Se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, vai encontrar isso. Eles estavam bem orgulhosos dos dons que eles possuíam. Estavam orgulhosos da liberdade cristã de comer as carnes, mesmo aquelas que tinham sido sacrificadas aos ídolos, porque os ídolos nada são. Então eles estavam orgulhosos de ter a liberdade, de ter esse conhecimento sobre essas coisas. Mas eles desconheciam a responsabilidade de amar os irmãos mais fracos. Nisso eles estavam mal. Por isso tem o 1 Coríntios 13. Nesse contexto de orgulho espiritual por causa dos dons, da liberdade cristã, o que você tem lá? Entre os dons e a liberdade cristã, você tem um capítulo sobre o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, perceba, há um tipo de conhecimento que nós podemos correr o risco de buscá-lo, que só nos leva a nos tornarmos pessoas orgulhosas. Então há aqueles que buscam conhecimento, ao mesmo tempo que estão buscando conhecimento para serem reconhecidos. Na nossa era tecnológica, há pessoas que eles estão seguindo o padrão mundano. Eles querem ser reconhecidos nas redes sociais como se fosse um digital influencer. Alguém que nas redes sociais influencia muitas pessoas porque tem muitos seguidores. Eu fico pensando se Jesus chegasse a essas pessoas, assim como chegou ao jovem rico e dissesse: vai,
vende tudo o que tens e segue-me. Jesus dissesse a elas: exclua sua rede social com centenas de milhares de seguidores e segue-me. Essas pessoas estariam dispostas a fazer isso? Isso é uma pergunta que, obviamente, só cada um individualmente deve responder. Eu não sei. Mas é uma boa pergunta. E isso vale para qualquer ídolo que a gente tenha, né? Pode ser você pode ter 500 pessoas e não querer se desfazer porque acha que é o digital influencer de 500 pessoas. Então, há aqueles que buscam conhecimento, mas estão buscando reconhecimento. E as redes sociais, mais uma vez, elas são um grande perigo para isso. Porque você pode começar a fazer uma coisa, eu digo isso por experiência. Lá atrás, bem lá atrás, eu me lembro de momentos de eu publicar uma coisa no Facebook e depois ficar esperando se apareceriam comentários ou não, quantas pessoas que compartilhariam. Que tolice, que coisa vazia, coisa sem sentido. Esperar isso, fazer as coisas esperando que as pessoas reconheçam, esperando que as pessoas valorizem isso. Isso é fora totalmente do que Deus nos chama. É uma vida muito mais simples, focada nele e não no reconhecimento dos homens. Há aqueles outros que não procuram necessariamente reconhecimento, mas estão ali debatendo, se tornam especialistas em uma área, estudam, ficam cheios de orgulho naquela área, desprezando outras pessoas que não leram tantos livros sobre aquele tema. Orgulho. Há os que buscam por assuntos de especulações, eles querem saber coisas que ninguém sabe. Nunca ninguém estudou esse assunto, mas eu descobri. Quanto orgulho tem nisso? Aí você olhar e dizer assim: olha, pastor fulano de tal errou nisso, o ciclano errou naquilo lá, e o outro errou, mas eu sei o que é certo aqui. Mesmo se for verdade, uma pessoa piedosa não dirá isso. Ele não diminuirá os outros para se enaltecer. Então nós devemos pensar, refletir com muito cuidado sobre esses temas. As razões para nós sermos ativos na igreja, na internet, e para buscarmos conhecimento. Por que você está lendo livros? Por que você está assistindo vídeos? Por que você deseja crescer? Por que você está lendo a Bíblia? Quando você estiver interessado em saber um assunto, pergunte a si mesmo: o que está me motivando a saber mais sobre esse assunto? E tenha muito cuidado com os assuntos que não levam você a Deus. E os assuntos que você vai dizer: me levam a servir a Deus. Sim, mas está te levando ao próprio Deus, a temer a Deus, a amar a Deus. Porque às vezes a gente usa essa desculpa: não, eu estou estudando isso que eu quero servir a Deus, quero servir a igreja. E a gente fica estudando aquilo ali, estudando, mas aquilo não nos aproxima de Deus. Às vezes cria apenas uma distância maior, porque enche o nosso coração de orgulho e Deus não tolera orgulho. Então, qual o seu objetivo ao estudar? Qual o seu objetivo ao fazer um curso teológico? Qual o seu objetivo ao ler um livro, assistir um vídeo? Qual? Isso, você deve perguntar: isso me leva a crescer em piedade? Por exemplo, se você diz assim: olha, vou me dedicar a estudar aí um mês sobre os atributos de Deus. Glória a Deus por isso. Aí, veja, você pode fazer a mesma coisa, usar os mesmos livros, o mesmo tempo e alcançar objetivos diferentes. Porque, por exemplo, você pode pegar um livro e dizer: vou estudar esse livro aqui sobre a bondade de Deus. Tem um livro de um puritano que é só sobre a bondade de Deus. Você está lá estudando, aprendendo. Você pode estudar esse livro do ponto de vista de que você quer conhecer a Deus, quer temê-lo, quer amá-lo. Então você lê com meditação, você lê com oração, você lê desejando aplicação para a sua própria vida, pensando sobre como aplicar aquilo ali. Então provavelmente o Espírito Santo vai usar a leitura desse livro e a leitura dos textos bíblicos relacionados ao ensino desse livro para conduzir, treinar você na piedade. Então vai ter um benefício. Está estudando a Bíblia, estudando a teologia, mas porque você quer Deus, você ama Deus, você quer temê-lo, você quer conhecê-lo. Mas você pode pegar esse mesmo livro, dedicar o mesmo tempo
e ler o livro apenas para poder dizer, olha, agora eu conheço mais sobre a bondade de Deus, vou vencer o debate contra fulano, contra ciclano, vou vou recortar um pedaço do livro, colocar aqui na rede social, e aí para reconhecimento, para orgulho, para razões que não estão focadas no próprio Deus. E você pode cobrir isso com uma capa e dizer, eu estou estudando para ensinar outras pessoas, por amor a elas, para servir a Deus. Mas muitas vezes, essas palavras que nós dizemos, todos nós corremos nesses erros, são apenas desculpas vazias que trazem auto-engano, que não é para Deus nem para o próximo, é por causa do orgulho. Então, veja o mesmo livro, uma mesma pessoa fazendo a mesma coisa, mas tendo pessoas diferentes fazendo coisas diferentes, né? Usando o mesmo livro, mas chegando a resultados diferentes. Por quê? Porque o objetivo de fazer aquilo era diferente. Então, há pessoas que estudam, que leem muitas obras teológicas, muitas obras filosóficas, elas parecem super inteligentes, elas demonstram grande conhecimento. Ah, muito bom. Isso vai ter valor. Sim, tem valor. Porque não estamos aqui glorificando a ignorância. Mas isso terá valor apenas se essas pessoas estiverem crescendo em amor, temor e devoção a Deus. Elas são mais piedosas? Elas são mais sábias? Em muitos casos, se nós pudéssemos observar, descobriríamos, através do ministério pastoral, a gente acaba lidando com essas situações, pessoas que às vezes estão ali e são reconhecidas por todas as pessoas que estão ao seu redor, por causa do que publicam em redes sociais e outros meios, como pessoas ortodoxas em sua doutrina, têm um comportamento externo realmente ali, parece, né, adequado, mas às vezes quando nos aproximamos mais, quando elas vão ser pastoreadas, se percebe que elas não têm sabedoria. Elas não aplicam essa verdade à sua própria vida. Então não se percebe nem piedade, nem sabedoria. Então, um tipo de engano em que há uma aparência de ortodoxia, há um comportamento externo que é adequado, mas não há um desejo por Deus, um amor e um temor por Deus. Esse tipo de pessoa tende a ser frio, por exemplo, no culto. Não quer cantar, não se alegra no culto, fica ali como se fosse apenas marcando presença. Eu estou aqui no culto. Tudo no culto tem que ser aqui, ó. Eu botei aqui o princípio regulador, tem que ser assim, 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 assim. Mas não tem alegria. Se canta quase como morto. Parece que não está na presença de Deus. Há uma frieza. Vai orar em casa, ora friamente. Lê a Bíblia apenas para catar minúcias teológicas e não para ouvir a voz de Deus. É por isso que fica claro que nós não podemos seguir por esse caminho de procurar o pleno conhecimento da verdade para a piedade, conforme Tito 1:1, se não estivermos na dependência desse professor competente para esse tipo de exercício, o exercício da piedade. Para o exercício da piedade, o professor competente é o Espírito Santo. Só ele pode nos livrar de buscarmos aquele tipo de conhecimento que nos deixará orgulhosos. Então nós devemos ser expostos às Escrituras. Nós devemos estudar a teologia, mas objetivando temor, amor e desejo por Deus. E isso devemos fazer, não confiando em nossa sabedoria, intelecto, capacidade, esforço, mas confiando em total dependência do Espírito Santo. É por isso que o Bridges nos diz: devemos passar muito tempo expostos à sua palavra, visto que ela é seu instrumento de ensino, do Espírito Santo. Mas esta exposição deve fazer-se
acompanhar de um profundo senso de humildade com relação à nossa capacidade de aprender as verdades espirituais e de um senso total de dependência de seu ministério em nosso coração. Nós podemos aprender os sentidos da palavra, podemos estudar o grego, o hebraico, ler os grandes teólogos e ter todo ali um conhecimento técnico sobre o assunto. Mas ser capaz de entender aquilo realmente para aplicar essa verdade à nossa própria vida, obter disso um conhecimento espiritual, só é possível na escola do Espírito Santo. Portanto, que fique claro, para nos exercitarmos na piedade, nós precisamos ser expostos à Escritura, precisamos também, em alguma medida, nos dedicar ao estudo da teologia, mas nós sempre devemos nos perguntar por que estamos estudando. Eu desejo a Deus, eu quero temê-lo, eu quero amá-lo, eu quero desejá-lo. Se você estuda e nunca tem deslumbramento, nunca tem alegria, nunca tem ações de graças em seu estudo, reveja esses conceitos, porque provavelmente você está estudando errado. É como alguém que está lendo uma grande poesia e no final não vi nada demais. É porque não tem a habilidade para perceber a beleza. Da mesma forma, quando lemos a Bíblia, temos que ver a beleza do Senhor. Então, oremos. Peçamos a Deus que, pelo seu Espírito Santo, Ele nos treine na piedade, enquanto nós colocamos nossa mente, nossos olhos, nosso coração diante da sua palavra, que nos apresenta o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam refletir sobre esses assuntos que aqui desenvolvemos nessa manhã, tá bom? Pensem sempre sobre isso. A razão para estudar a Bíblia, a razão para estudar a teologia, qual o lugar que Deus está ocupando na sua vida. Então, há pessoas preocupadas com um montão de coisa, mas não se preocupam com o próprio Deus. E se estamos fazendo isso, estamos totalmente errados em nossa aproximação de assuntos tão sagrados e tão maravilhosos. Ok? Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Saudações para a Daphne, para a Carla, para o Rafael, para a Luma, para a Si Vieira também. Tá bom? Deus abençoe vocês e os demais que estão acompanhando a aula. Na partir da semana que vem, nós vamos começar a ver como expor a nossa vida à palavra de Deus, a maneira adequada de fazer isso para crescermos em piedade. Se o Senhor nos permitir, teremos essa aula de número 8, na próxima semana. Nós vamos então orar ao Senhor, pedindo a sua bênção e agradecendo por essa manhã. Pai Celestial, graças te damos por mais uma vez estudarmos assuntos que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Pedimos ao Senhor que nos dê o discernimento adequado de tudo que ouvimos, que nos dê meditar sobre essas questões, para que o nosso desejo não seja meramente servir ao Senhor, mas seja, em primeiro lugar, buscar ao Senhor. Que o Senhor nos dê um coração cheio de amor e de devoção ao Senhor. Que tu sejas o primeiro na nossa vida. Tu sejas o maior interesse da nossa alma. Que nós venhamos a nos alegrar e regozijar na tua presença. Pai, concede então a tua bênção, que assim seja, e que à medida em que estivermos expostos à tua palavra e à doutrina correta, nós possamos voltar sempre nosso desejo para ti, nosso interesse em ti, que pelo teu Espírito Santo nós sejamos devidamente treinados no exercício da piedade. Concede que assim seja, para a glória do teu santo e bendito nome. Abençoa o culto hoje à tarde, concede tua graça, tua bênção. É o que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de vocês todos. Que o Senhor lhes conceda a sua graça e a sua paz.